Eu tive no Fortaleza, quando o Fortaleza não era a organização que é hoje, não era o exemplo que é hoje, mas o Fortaleza era o Fortaleza, Uhum. né? Sempre teve a torcida que tem, sempre teve a repercussão que tem, mas eu assumi o Fortaleza, ele numa zona de rebaixamento. O clube que eu deixei para assumir o Fortaleza, certo? Era o Figueirense, que estava em terceiro lugar na Série B. Quer dizer, calma, calma, não precisava aceitar a primeira proposta. Sim, Espera mais um pouquinho, perfeito. que quem vem te buscar vai ser o que está em quarto, ou o que está em quinto, ou o que está em sexto, o que está na briga pelo acesso, né? Então, assim, eu tive algumas escolhas desse tipo que não funcionaram. Por exemplo, quando eu terminei o Brasileiro no Náutico em 2007, eu tive Que foi uma sondagem. ótima campanha, né? Ótima, ótima. Ok. Eu tive sondagem do Vasco, eu tive sondagem do Atlético Mineiro, eu tive sondagem do Grêmio, né? E aí começa o Campeonato Brasileiro de 2008 e pela primeira vez na história, um clube do Nordeste lidera o Campeonato Brasileiro da Série A. O Náutico foi líder, acho que na terceira rodada, com uma vitória em cima do Flamengo ou foi do Fluminense no Maracanã, né? E ali eu vou e me transfiro para o Atlético Paranaense, né? Não analisei o momento político do Atlético Paranaense, não analisei o elenco do Atlético Paranaense, o quanto tinha de peças importantes no departamento médico, e não analisei os reforços do Atlético Paranaense que estavam direcionados para jogadores que estavam no estrangeiro que tinha que esperar a janela, né? Se eu não saio do Náutico e eu permaneço no Náutico, eu não sei se o Náutico ia estar em Libertadores. Mas o Náutico com certeza ia estar entre os 8 primeiros naquele ano. Se eu fico no Náutico, Porque estava tudo encaixado, né, Roberto, tudo. naquele momento. Quando eu saio do Náutico, o Náutico tem, eu acho que 2 ou 3 treinadores, 2 treinadores. Eu volto, o Náutico está na zona de rebaixamento de novo. Uhum. E aí, de novo, a gente faz uma campanha espetacular, campanha de acesso, para quê? Para simplesmente escapar de rebaixamento. Se eu não saio do Náutico, permaneço no Náutico, eu não tenho dúvida que ia acontecer comigo o que aconteceu com o Eduardo Batista no Sport. Ele estava numa campanha espetacular no Sport na Série A, surgiu um monte de proposta, ele segurou a onda, saiu do Sport para o Fluminense. Ou foi Palmeiras. Mas os dois Foi próximos Fluminense. clubes. Foi Fluminense, é. Os dois próximos clubes do Eduardo Batista foi Fluminense, foi Palmeiras, foi top. Entende? Então, isso são escolhas, né? Isso são escolhas que você vai fazendo, né? E que pesa, né? Mais para frente, eu acho que você vai ter outras perguntas, mais para frente eu vou falar de outras escolhas, né? Que repercutem até hoje. Eu tenho um grande amigo, né, da imprensa, o cara que tem um dos sites de maior referência no país durante anos, eu acho que foi o principal site de esportes do país. O dono dele é um amigo meu. E ele disse: Roberto, você paga hoje o preço de você não ter feito política no cargo. E eu nunca fiz política no cargo. Eu nunca contratei um jogador porque era do empresário tal, entende? Para eu ter relação com aquele empresário. Eu nunca baixei cabeça, né, para executivo, para diretor de clube, simplesmente pelo fato deles, numa hierarquia, estar acima. Hoje o futebol, ele tem numa ponta os empresários, na outra ponta o executivo. Certo? E você tem que estar ali, né? Se você não tiver em nenhum dos... E eu hoje Numa dessas pontas, né? E hoje eu continuo sem empresário, né? Não tenho empresário, né? E trabalhei com muito poucos executivos, né? Dos que eu trabalhei, trabalho duradouros, até hoje são meus amigos, como Alarcon, Ítalo, né? Que teve no Náutico, e posso citar mais uns 3 ou 4. Mas hoje o futebol está resumido nisso. Se eu te falar de 5 anos para trás, certo? Todas as ligações que eu recebia para ser contratado eram do presidente do clube. Hoje o presidente não tem a participação que tinha antigamente, certo? Hoje não tem. E mais. O desgaste da rede social, certo? Que aproximou, né? Tudo tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens. 80%
da referência que eu tinha no futebol, se você pegar meu currículo de 15 anos para trás, 80%, 90%, talvez 100%, quando o currículo estava pronto do treinador, referências eram os presidentes de clube. O que é que acontece com o presidente de clube hoje? Ele sai do clube, nunca mais quer ouvir falar de futebol, porque o cara sai execrado, sai xingado, a rede social invade a vida pessoal do cara, parará. Mexe com a família do cara e tudo. Então hoje faltou, talvez, quem sabe, percepção de quando eu estava num momento muito bom da minha carreira, ter fechado com algum empresário que manda. Hoje o futebol brasileiro ele está na mão de 4, 5 empresários. E você falou também do preconceito, né? O fato de ser pernambucano, nordestino. E aí a gente vai para as referências. A grande referência, imagino que você concorde, em Pernambuco, é Givanildo Oliveira, total, né? Pela carreira que teve Givanildo Oliveira como técnico de futebol. E várias vezes ele falou sobre isso também, porque ele não conseguiu furar a bolha, apesar de tudo que ele fez, de tudo que ele conquistou. Mas você não viu o Givanildo num grande clube. Atlético Paranaense, ele chegou no Atlético Paranaense e não conseguiu desenvolver o trabalho. Mas na época do Atlético, a gente pode dizer isso sem problema nenhum, o Atlético não era esse grande clube. Né? Exatamente. O Atlético não era. O clube dos 12, né, no Brasil sempre foi os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, 2 de Minas e 2 do Rio Grande do Sul. Uhum. Eu acho que ao longo do tempo, o Atlético Paranaense furou essa bolha, o Fortaleza furou essa bolha, e 2 clubes que eu acho que vão furar essa bolha é o Bahia e o Red Bull, né? Porque são, enfim... Por causa do investimento que eles estão recebendo. O Bahia vai furar seguramente essa bolha, né? Então, o que é que acontece? Em relação a esse tipo de preconceito, mais do que Givanildo, né, que não teve uma grande oportunidade, um cara absolutamente vitorioso, perguntar quantos títulos Givanildo tem, chega a dar dó. Né? Se a gente pegar quantos títulos Givanildo de Oliveira tem como treinador, talvez você vai ter que precisar juntar aí 8, 10 treinadores que estão na Série A para poder chegar ao número de títulos que ele tem, né? Então, vamos lá. Eu falo o seguinte, o nordestino ele não tem nem a segunda chance. Ele não tem a segunda chance. E eu não estou falando de Roberto Fernandes, eu vou citar 3 exemplos aqui. 3 exemplos aqui. Eu, por ser o mais velho, Marcelo Chamusca, talvez pela idade, o segundo, Dado Cavalcante, o terceiro. Qual foi o maior clube que o Marcelo Chamusca dirigiu no Brasil? Acho que o Botafogo, né? Botafogo. Isso é uma memória, é uma enciclopédia viva. Botafogo. Foi regular no Botafogo. Depois do Botafogo, qual foi o grande clube que ele dirigiu? Aí ele voltou a dirigir os clubes periféricos, né? Também. Dado. Chegou no Curitiba. Eu vou pedir para pular o Bahia. Por quê? Porque o Dado ele vai para o Bahia para a base. Isso. Como treinador da base. Aí aparece uma oportunidade ali. Vai lá. Ele não foi contratado direto, não é para lá. Perfeito. Então vamos lá. O Dado teve no Curitiba. Se quiser, vamos pôr, vai. Bahia. Depois. Tanto que eu tive com ele recentemente e ele está fazendo um outro trabalho. Totalmente diferente. Hoje ele não é técnico de futebol. Né? Ele não está técnico de futebol. Exatamente. Ele faz um trabalho tipo de consultoria para alguns clubes. Aí vamos lá, Roberto Fernandes. Tive no Atlético Paranaense com 33 anos de idade ou 34. Seguramente não mais do que 34. Cadê a segunda chance? Cadê a segunda oportunidade? E não foi falta de trabalho. E o que explica isso? É o fato de você ser nordestino? Eu acho, né? Porque você está no eixo. Eu não vou citar nomes de amigos que são da área da gestão do futebol. Todos eles, quando vêm conversar comigo, certo? Diz logo, rapaz, você precisa voltar a morar no Rio ou São Paulo. É aqui que as coisas acontecem. Essa é uma questão. Né? É aqui que as coisas acontecem, certo? Então é complicado. E hoje, né, essa somatória aí que eu falo, empresário, executivo, que são muito ligados, né? E não tem nada contra. Tá? Eu acabei de trabalhar no Capital com o executivo que foi o Gustavo Cartacho,
nós não tivemos problema nenhum, né? E nunca tínhamos trabalhado, certo? E somado às SAFs, certo? E somado às SAFs, por quê? Porque a SAF ela tem o interesse dela. É diferente quando um clube SAF é como o Capital, é como o Retrô, ele já nasce SAF. Você acha que uma SAF vai investir milhões no Santa Cruz para defender primeiro os interesses da torcida do Santa Cruz? Absolutamente não. 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 Então, nem sempre o treinador vai ser o que a torcida queria. Vai ser o que atenda os interesses da SAF. Eu recentemente estive conversando com um amigo treinador, posso citar o nome, Roberto Fonseca, meu xará, RF também, né? E ele dirigiu recentemente um clube SAF e saiu porque não aceitava a ingerência, entendeu? Porque o melhor jogador era X, mas o do investimento da SAF é Y, então vamos botar o Y para jogar, entendeu? E se você não se adequar àquele processo, e aí você leva a pau da torcida e da imprensa, porque não está escalando os melhores, mas não sabe o que está acontecendo, certo? Então, futebol.